se localizar, se comunicar, estudar, entender o mundo. No nosso dia a dia, passamos por diversas atividades em que decifrar o alfabeto é fundamental. Você já pensou em como o seu cérebro consegue transformar letras em sons, imagens e significados? Estamos tão acostumados com a leitura e a escrita que mal percebemos a complexidade deste processo. E para certas pessoas, essas atividades podem ser ainda mais complicadas. Há 3 anos atrás, nem computador eu tinha. Eu não escrevia bilhete, eu escrevia muito mal. Eu tinha vergonha de me expressar de qualquer forma, assim, em termos de leitura ou de escrita. Eu não deixava bilhetinho, não deixava nada. Marcelo Rage tem 46 anos e somente há 4 descobriu a razão do problema com a leitura e a escrita. Sua dificuldade demorou a ser percebida. Eu não sabia o que eu tinha, os professores não sabiam o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha. Eu repeti 5 vezes o primeiro ano, né? O segundo ano repeti mais umas 3 vezes. Aí o terceiro ano deve ter repetido 2. E eu sei que quando chegou no 4º ano, eu repeti o 4º ano de novo, aí eu resolvi parar. Marcelo tem dislexia. Este é um problema mais comum do que se imagina. Porém, diagnosticá-lo não é fácil. Muitas crianças apresentam dificuldades no processo de alfabetização, mas nem todas têm este transtorno. Afinal, o que é dislexia? Por que algumas pessoas encontram mais dificuldades para ler e escrever? Para respondermos a essas questões, procuramos alguns especialistas. José Salomão Schwartzman, neuropediatra, pesquisador e professor de distúrbios de desenvolvimento do Mackenzie. Imagina que a leitura pressupõe o funcionamento harmônico de várias áreas cerebrais, né? E Eliseu Coutinho de Macedo, psicólogo, pesquisador e também professor do Mackenzie. Muitos professores observam o aluno que não consegue ler e escrever adequadamente e falam que é dislexia, mas isso não é verdadeiro. Se você pesquisar em livros, vai descobrir que a dislexia não é considerada uma doença, mas um transtorno de aprendizagem relacionado à linguagem. Os especialistas costumam separá-la em 2 tipos. A primeira é a adquirida. A pessoa consegue ler e escrever sem problemas, mas devido a um acidente ou derrame cerebral, por exemplo, perde essa capacidade. Já na dislexia de desenvolvimento, a pessoa nasce com esta condição. Está no código genético de uma família, mas não é necessariamente hereditária. Por que não é direto? Porque você pode ter um pai sem problema de leitura e escrita e o filho ter. Ou vice-versa, os pais podem ter, mas não necessariamente o filho tem. Então é mais ou menos como problemas cardiovasculares. Você não transmite para o seu filho o infarto. Você transmite condições que facilitam o infarto. A dislexia de desenvolvimento é a mais comum. Atinge de 5 a 10% da população mundial. Porém, muitos disléxicos, assim como Marcelo, descobrem o problema tardiamente. Às vezes, podem passar a vida sem saber o que têm. Esta complicação pode ser evitada. A chave da questão está no diagnóstico. Os primeiros sintomas devem ser identificados nas salas de aula, em torno do 2º ano do ensino fundamental. A primeira coisa que chama atenção é que ele não acompanha para e passo os seus colegas. Ele demora mais, ele não grava como deveria, ele tem muita dificuldade em compreender o texto, ele pode ter muita dificuldade em ler em voz alta.
o diagnóstico, a grande vantagem dele é poder dar diretrizes de como agir, de como intervir, para que essa criança possa desenvolver as potencialidades dela. As crianças com dislexia sofrem muito nas escolas. Muitas vezes são chamadas de burras e preguiçosas. É preciso entender que o problema não é falta de vontade. A criança disléxica tem uma maneira diferente de aprender. Quando lemos, diversas regiões do cérebro são ativadas. Interpretar textos depende do funcionamento harmônico das funções cerebrais. Na dislexia, este circuito está comprometido, tanto que cegos podem ser disléxicos, tendo dificuldades de ler em braille. Não adianta botar o sujeito para escrever 200 vezes a mesma palavra. O disléxico escreve 200 vezes a mesma palavra e no dia seguinte ele vai escrever errado de novo. Déficit de atenção, escola inadequada, problemas sensoriais como visão e audição, inteligência. Existem diversos fatores que podem prejudicar a alfabetização. Por isso, para identificar a dislexia, fazer um diagnóstico multidisciplinar e de exclusão é fundamental. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Henry Ford, Walt Disney. São muitos os disléxicos que se destacaram na nossa história. Mas será que a dislexia tem a ver com genialidade? O que acontece é assim, imagine um sujeito que é disléxico e não consegue ler notas musicais. O que ele faz para vencer? Ele desenvolve uma alta possibilidade de tocar de ouvido. Alguns são tão bons nisso que o professor que ensina piano não percebe que ele não está lendo. Porque o professor toca primeiro, o sujeito registra como que é essa coisa e depois ele toca e finge que está lendo a partitura. O conhecimento sobre a dislexia ainda está em fase de desenvolvimento. No Mackenzie, grupos de pesquisas realizam estudos na área. Um deles é relacionado ao diagnóstico, através do instrumento chamado TOBE. O computador tem uma câmera embutida e emissores de raios infravermelhos que incidem na pupila da pessoa. Enquanto ela lê, o aparelho grava a voz e os movimentos dos olhos. Dessa forma, a leitura é estudada detalhadamente. Ele ajuda a identificar, mais do que isso, ele ajuda a gente a compreender por que essas crianças têm essas dificuldades. Apesar da dislexia não ter cura, tratamentos trazem melhorias significativas. Um exemplo são as intervenções precoces. Atividades simples como contar histórias e brincar com letras e vocabulários, por exemplo, podem ser aplicadas antes mesmo da alfabetização, em crianças de famílias com disléxicos. Existem instrumentos e estratégias que também ajudam muito quem tem dislexia. Algumas podem ser utilizadas pelo professor durante as aulas e avaliações. Aplicar provas orais, utilizar um único tipo e tamanho de letra na prova, permitir o uso de gravador, fórmulas e outros recursos e utilizar símbolos, gráficos e desenhos nas explicações. O tratamento não tem uma receita única. Cada disléxico tem suas particularidades. Quanto antes começar, melhor. Porém, nunca é tarde demais. Marcelo é a prova disso. Depois de muito tempo distante, mergulhou de cabeça no mundo das letras. Faltava um cheiro para acolher meu coração. O sol brilhava e aquecia, mas faltava alguma coisa no sol. Hoje, com o tratamento que eu faço, né, voltando, né, ao livro, ao caderno, né, aos estudos, né, eu vejo quanto tempo realmente eu perdi mesmo. E eu descobri esse outro lado, assim, que eu nunca imaginei que eu podia ter, né, que é escrever, contar história, né, fazer poema, né. Assim, eu me permito sonhar bem alto, assim, entendeu? Eu acho que hoje, sabe, e se eu continuar persistindo assim, eu acho que eu consigo chegar lá.